Certa vez, uma fada, ou melhor, escritora, chamada Ruth Rocha, desafiou 4 amigos escritores a redigirem artigos para uma revista. Surgiu uma nova fase para a literatura brasileira infantil. Até a metade do século XIX, há ainda uma publicação de livros traduzidos e principalmente para o português de Portugal. E é com Monteiro Lobato, em 1921, que ele lança A Menina do Narizinho Arrebitado, né, a Narizinho, e que então começa com ele, isso é a base de tudo. Os talentos se multiplicaram. Hoje, os nossos livros infantis têm autores premiados dentro e fora do país. E será que existe mágica por trás das boas histórias? Eu não acho que uma história surja com mágica, nem tem nenhuma mágica atrás de história, não. Eu acho que uma história é resultado de trabalho e observação, antes, memória, enfim, da vida vivida mesmo e o que ela vai fornecendo para a gente transformar num relato. Ana Maria Machado é uma das mais férteis escritoras da nossa literatura infantil e coleciona vários prêmios nacionais e internacionais. Ela defende a simplificação da linguagem, trazendo a história para o universo real dos pequenos leitores. Eu gosto muito de trabalhar um tipo de linguagem, que é uma linguagem muito brasileira, mais coloquial, mais familiar, mais concreta, que a gente não pode ficar falando em palavras abstratas, nada disso. Então, eu gosto de criar alguma coisa que seja bonita, que seja divertida, que tenha vários significados, vários sentidos, que possa ter interpretações variadas, a partir de um repertório aparentemente limitado e empobrecido, que é o português de todo dia. Mas eu gosto muito desse desafio. A bibliografia infanto-juvenil de Ana Maria Machado começa em 1977, com Bento que Bento é o Frade. Lançado nos anos 80, Menina Bonita do Laço de Fita valorizou um tipo de beleza brasileira pouco retratado na época e arrebatou menções e prêmios em 6 países. O Menina Bonita do Laço de Fita é uma história que surgiu, como a maioria das minhas histórias surgem, dentro de uma situação cotidiana, muitas vezes familiar. A minha filha tinha acabado de nascer e ela era muito mais clara do que os irmãos, porque o pai dela é descendente de italiano e o meu primeiro marido não era, então era muito mais moreno. Então, me deu a ideia de escrever uma história sobre isso, mas eu achei que escrever sobre uma menina branquinha, a gente já tinha muita princesa branca, as meninas brasileiras não são assim, e eu quis escrever uma história diferente. Então, eu misturei uma situação cotidiana com algo que eu conhecia de dentro por morar no Brasil, por morar numa sociedade que é muito miscigenada, é muito birracial, trirracial, tetrarracial, é muito misturada. Muito acima de ser uma mágica, é um privilégio. Eu crio a memória afetiva, que é mais importante. Você se lembrar de certas imagens que você viu num livro, você pode até esquecer a história, mas aquela imagem se tornou perene no seu imaginário, né? Vencedor de 4 prêmios Jabuti de ilustração e um de literatura infanto-juvenil, concedido pela Academia Brasileira de Letras, Ruth Oliveira está no time de talentos que ilustram grandes escritores e escrevem os próprios livros. Muito difícil, não só ilustrar para criança, mas é muito difícil escrever para criança, principalmente se ela não é alfabetizada ainda, porque a criança ela lê sempre. A criança nasce e já está lendo o mundo, já está lendo a vida. A criança, quando está diante de uma imagem, ela quer contar. Esse contar, ela não vai contar se for algo que ela poderia ter feito. Ela quer que alguém traga uma nova experiência para ela. E essa nova experiência tem que ser feita com arte. Esse é que a criança quer. Ela só pede uma coisa para o ilustrador: seja um artista, porque tudo que você desenhar, se for com arte, eu entendo.